Olá, eu vou ler e comentar hoje um artigo que foi publicado em 2004 na GAA por Gong, Hui Gong, Dong-Hu Jiang e Edson Lawrence. Os dois primeiros autores, eles são de uma empresa chamada CIGEN International, que fica baseada no Kentucky, Estados Unidos. O título do artigo é Fosfolipídios, nutrientes essenciais para o camarão. Vamos dar uma olhada no sumário do artigo, tá? Após a introdução, falaremos sobre o papel dos fosfolipídios como mediadores do metabolismo lipídico. Em seguida, facilitador do metabolismo do colesterol. 4. Fonte efetiva de colina. 5. Benefícios para o camarão sob estresse. 6. Suplementação com lecitina. 7. Mecanismos de ação dos fosfolipídios. 8. Conclusões. E 9. Considerações finais. Vamos para a introdução desse artigo. Vamos aqui dar uma olhada. Os fosfolipídios compreendem um grupo de lipídios polares que tem como coluna central, eixo central, o glicerol 3-fosfato. Existem os lipídios apolares, os mais conhecidos são as gorduras, os triglicerídeos, tá? São aqueles que são 100% hidrofóbicos, e temos os lipídios polares. Um dos exemplos são os fosfolipídios. Esses lipídios polares, eles têm uma extremidade hidrofílica, certo? Um dos polos hidrofóbico, que é formado pelos ácidos graxos, e o que seria o terceiro ácido graxo do triglicerídeo foi substituído por um grupo fosfato, tá? Na posição 3, tá aí, daí o nome glicerol 3-fosfato, tá? Esse terceiro ácido graxo foi substituído por um grupo fosfato, no terceiro carbono, e uma base nitrogenada, tá? Que é a estrutura básica do fosfolipídio. Nós podemos ver na imagem, tá? Essa ilustração desse slide, duas moléculas de fosfolipídios. Essa parte mais à direita são os ácidos graxos, tá? Cada fosfolipídio tem 2 ácidos graxos, e essa parte à esquerda é o grupo fosfato mais a base nitrogenada, que muitas vezes é a colina, tá? Então esses são os fosfolipídios. Como componentes fundamentais, importantes das membranas celulares, os fosfolipídios desempenham papéis importantes na manutenção da estrutura e das funções normais das células, e também são fontes de mensageiros secundários nos processos de comunicação celular, tá? As membranas celulares, elas são lipoproteicas, certo? A parte lipídica da membrana é basicamente fosfolipídios. Portanto, os fosfolipídios têm uma importantíssima função estrutural na formação das células e dos tecidos. Além do papel estrutural, também vai desempenhar um papel funcional, como, por exemplo, no transporte de lipídios através da membrana celular, certo? Os fosfolipídios também participam no metabolismo lipídico e servem como
emulsificantes, facilitando a digestão e a absorção dos lipídios neutros. A digestão e a absorção das gorduras, dos triglicerídeos, seria bem mais complicada, bem mais difícil, sem a participação dos fosfolipídios. Essa característica polar dos fosfolipídios permite com que esse processo seja mais fácil, acelerado, tá? Eles vão atuar como esses emulsificantes, facilitando, portanto, a digestão e a absorção dos triglicerídeos, que são lipídios neutros ou apolares. Os camarões, tá, são capazes de sintetizar fosfolipídios, mas, atenção, essa síntese geralmente não consegue atender às exigências metabólicas do organismo, particularmente durante os estágios iniciais de crescimento. Portanto, os fosfolipídios são considerados nutrientes essenciais para o camarão. O nutriente essencial é aquele que o organismo não consegue sintetizar ou sintetiza mal, né? Sintetiza pouco, de uma forma insuficiente, abaixo do exigido pelo metabolismo do organismo, que é o caso dos fosfolipídios. Se ele não sintetiza ou sintetiza mal, ele depende da fonte alimentar para satisfazer as suas necessidades, certo? Nas 2 últimas décadas, a natureza essencial dos fosfolipídios na dieta tem sido demonstrada para várias espécies de camarão, tá? As exigências dietéticas, né, de fosfolipídios na dieta variam amplamente de 1 a 6,5%, dependendo da espécie, da fase de vida do animal, da composição da dieta experimental, em que foi utilizada no trabalho, e da fonte e do grau de pureza ou de purificação do fosfolipídio utilizado. Nós temos, em seguida, uma tabela, tá? Que mostra as exigências de fosfolipídios de diferentes camarões peneídeos que são criados comercialmente. Temos o farfante pneus chinensis, farfante pneus merguensis, farfante pneus penicilatus, o lito pneus vanamei, o março pneus japônicos e o pneus monodon, tá? Fase juvenil e pós-lava. Vamos pegar aqui, já está destacado com uma cor diferente, o litopneus vanamei, tá? Na fase de pós-larva, exige 6,5% de lecitina de soja, que é uma fonte bastante conhecida e utilizada de fosfolipídios, tá? E essa lecitina de soja, ela contém a fosfatidilcolina, tá? Que é o fosfolipídio no qual a base nitrogenada é a colina. O fosfolipídio da lecitina de soja é a fosfatidilcolina, ou seja, a lecitina de soja é uma fonte de fosfatidilcolina. Então foram feitos 2 trabalhos, né, por Cousteau, né, e colaboradores em 96, utilizando o ingrediente, a lecitina, e usando o composto purificado, a fosfatidilcolina. Aqueles 6,5% de lecitina são necessários para fornecer esse 1,5% de fosfatidilcolina. Já na fase juvenil do litopneus vanamei, existe uma exigência de lecitina de soja entre 3 e 5%. Tá? Essa lecitina deve fornecer a fosfatidilcolina exigida pelo organismo animal para formação de membrana, para atuação no metabolismo lipídico, certo? Vamos em frente.
A compreensão das funções e do metabolismo dos fosfolipídios está em grande parte baseada no conhecimento que temos com pesquisas realizadas com mamíferos e peixes. Né? Geralmente é assim, começa nos mamíferos, né? E depois vai partindo para outros animais, até chegar no camarão, demora isso daí. Pesquisas relacionadas com a nutrição de fosfolipídios no camarão ainda são raras, entretanto, algum progresso tem sido feito nos últimos anos. Isso já tem algum tempo, né, esse artigo de 2004, alguns trabalhos, né, já foram realizados sobre esse tema. O volume de informação mesmo para camarão já é considerável, certo? Esse foi o ponto 1, introdução. Vamos para o ponto 2, que é justamente mediador do metabolismo lipídico, ou seja, fosfolipídios como mediadores do metabolismo lipídico, tá? Vamos ver aqui do que se trata. Os camarões contêm baixos níveis de lipídios, tá? Com concentrações de lipídios totais não totalizando mais do que 2% do peso corporal. Então vejam que a carne do camarão, né, é uma carne magra, né, contém pouca gordura. A concentração de lipídios totais não passa de 2% do peso total. No músculo do camarão, os fosfolipídios representam mais de 50% dos lipídios totais. Então, tem pouco lipídio, tá? Mas desse lipídio que tem no camarão, grande parte são fosfolipídios. Por exemplo, nos músculos, na musculatura do camarão, mais de 50% dos lipídios totais são fosfolipídios. Vejam aí a importância, né, desse grupo, né, desse tipo de lipídio, dessa classe de lipídio, que são os fosfolipídios. Isso aqui é a explicação muito por conta da função estrutural dos fosfolipídios, né, já que eles são componentes da membrana, certo? A função dos fosfolipídios, eles funcionam principalmente na formação das biomembranas, quando a célula cresce e se multiplica, se replica, mais do que como uma fonte energética. Tá? Então a gente, a grosso modo, pode fazer a seguinte distinção. Os triglicerídeos, as gorduras, têm primordialmente uma função energética de ser fonte de energia para formar ATP, enquanto que os fosfolipídios têm uma função prioritária estrutural, tá? Pensando aqui na formação da membrana celular. Vejam que são lipídios bem distintos, né? Estruturalmente e funcionalmente das gorduras, os fosfolipídios. Quase não há triglicerídeos no interior das células musculares dos camarões, tá? Quase não há, vamos ver isso daqui. Portanto, como já foi dito no início desse tópico, né, dessa sessão, as concentrações totais de lipídios no camarão, né, é muito baixa, tá? Mas existe um órgão em particular que concentra lipídios, que é justamente o hepatopâncreas do camarão, aonde a maior parte da digestão e da absorção de nutrientes acontece, aonde ocorrem intensas atividades enzimáticas. No hepatopâncreas vai acontecer, é um local de reserva energética, tá? No hepatopâncreas, os fosfolipídios, eles aparecem como a segunda maior classe lipídica após os triglicerídeos, certo? Então vamos ver isso daqui.
aonde os fosfolipídios estiverem, aonde você tiver uma maior atividade de fosfolipídios, significa dizer que naquele tecido, naquele órgão, o metabolismo lipídico é mais intenso, que é o que acontece justamente no hepatopâncreas do camarão, tá? Dada a importância do hepatopâncreas na digestão e absorção de nutrientes, né? Na formação de reservas energéticas, existe aí uma concentração de fosfolipídios justamente para mobilizar esses triglicerídeos que vão formar, por exemplo, as reservas energéticas. Quando se faz a suplementação da dieta com fosfolipídios, tá? Aumenta a concentração de lipídios totais no hepatopâncreas do camarão, enquanto que diminui a concentração lipídica na célula muscular, tá? Na musculatura, indicando que os fosfolipídios facilitam a utilização lipídica no músculo e o armazenamento no hepatopâncreas. Ou seja, os fosfolipídios, eles permitem uma maior utilização, tá? Uma utilização mais efetiva dos triglicerídeos, de tal forma que a utilização dessas gorduras pelas células musculares aumenta, tá? Você vai ter a maior formação de ATP a partir das gorduras, porque o fosfolipídio vai dar essa condição melhor para a oxidação dessas gorduras. Com isso, a concentração de triglicerídeos na célula muscular diminui, ao mesmo tempo que ele mobiliza mais facilmente as gorduras, levando a uma maior formação de reserva lipídica no hepatopâncreas, tá? No hepatopâncreas. Resumindo, os fosfolipídios contribuem para a maior formação de energia na forma de ATP nas células, por exemplo, no músculo. Além disso, contribuem com a maior formação de reserva energética no hepatopâncreas, tá? Importantíssimo, então. A manutenção de reservas energéticas suficientes no hepatopâncreas é de grande importância para o camarão quando ele está sob condições extremas, né? Condições de alta demanda nutricional, condições estressantes, como a fase de muda frequente, né? A fase inicial do ciclo de vida, concentrações baixas de oxigênio dissolvido na água, estresse térmico ou osmótico, tá? Situações que levam a uma diminuição ou mesmo interrupção na ingestão alimentar. Vejam só aqui, pessoal, situações de estresse que vão comprometer a atividade alimentar regular do camarão, tá? Ele, para manter a saúde, ele vai recorrer às reservas energéticas presentes no hepatopâncreas e para conseguir se adaptar, né, para conseguir vencer essa condição estressante. Se ele tiver recebido, né, estiver recebendo um bom aporte, né, de fosfolipídios na dieta, na ração, é de se esperar que essas reservas lipídicas energéticas do hepatopâncreas estejam completas, né, sejam abundantes, fazendo com que ele consiga mobilizar essas reservas, mesmo numa situação de estresse dessa, e manter a saúde e até mesmo o crescimento em taxas regulares. Portanto, pessoal, aqui é que está o ponto central da utilização, da importância dos fosfolipídios na adaptação do Vanamei e águas de baixa salinidade. O estresse osmótico, tá? Ele sob estresse, ele pode ter uma maior dificuldade na ingestão do alimento, só que aí ele vai recorrer às reservas energéticas do hepatopâncreas, que a concentração dessas reservas vai depender muito da nutrição fosfolipídica que ele teve ou está tendo naquele momento, tá? Daí porque se diz, se defende a importância de você, para esse camarão
criado em águas interiores de baixa salinidade, a, a suplementação ou fornecimento de fosfolipídios na forma de lecitina de soja ser aumentado, tá? A mobilização e a utilização dessas fontes lipídicas do hepatopâncreas podem contribuir para a melhora do desempenho do camarão sobre condições estressantes. Como estávamos falando agora, daí a importância da suplementação de fosfolipídios nas dietas para camarão criado em águas de baixa salinidade, tá? A mobilização e a utilização das reservas lipídicas do hepatopâncreas dependem muito da nutrição de fosfolipídios, certo? Em adição à síntese, lipólise e incorporação dentro das membranas celulares, os fosfolipídios também estão envolvidos no metabolismo de lipoproteínas, principalmente quilomicrons, que são liberados na hemolinfa do camarão para o transporte lipídico. Então vejam, né, uma das principais funções dos fosfolipídios é a função estrutural na membrana. Uma outra é a parte do transporte lipídico, certo? Ele vai atuar na liberação dessas lipoproteínas, né? Os quilomicrons, vão ser liberados na hemolinfa do camarão e esses quilomicrons serão veículos transportadores de lipídios, ou seja, toda a utilização, né, a disponibilidade, a assimilação e o metabolismo lipídico vai depender dessa capacidade de transporte através dos quilomicrons, dessas lipoproteínas, que dependem na sua formação, na sua síntese dos fosfolipídios. Os quilomicrons não são as únicas lipoproteínas no organismo do camarão, existem outras, tá, não relacionadas à maturação sexual, como lipoproteínas de alta densidade, tá? Lipoproteínas de densidade muito alta, e existem outras lipoproteínas relacionadas com a atividade reprodutiva, no caso aquelas específicas da fêmea, por exemplo, a vitalogenina, certo? Os fosfolipídios têm sido identificados como o principal transportador lipídico no organismo animal, tá? Então, se não bastasse a função estrutural, que já é importantíssima, né? A formação de membrana, a presença dos fosfolipídios na membrana, existe essa outra função de grande destaque, que é a liberação dessas lipoproteínas dos quilomicrons, que vão atuar no transporte lipídico, certo? Uma vez que essas lipoproteínas de alta densidade parecem ter uma função dupla, né, tanto na defesa, nos sistemas de defesa corporal dos camarões, como no transporte lipídico, uma questão que permanece ainda em aberto é o papel dos fosfolipídios, o papel que eles desenvolvem na indução de tais proteínas, dessas lipoproteínas. Ou seja, sabe-se, né, que existe aí uma dependência, uma exigência de fosfolipídio para a formação, né, para o metabolismo dessas lipoproteínas, dos quilomicros, mas isso ainda não está totalmente esclarecido ou ainda persistem dúvidas sobre esse ponto. De tal forma que é uma área que pede novas pesquisas para esclarecer algumas questões relacionadas ao papel dos fosfolipídios, né, na formação e no metabolismo dos quilomicrons, dessas lipoproteínas que atuam no transporte lipídico. Vamos dar uma paradinha aqui, já estamos com 24 minutos. Em seguida, a gente continua com a leitura e o comentário desse artigo, tá? Até já!